Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como a chuva e o orvalho caem do céu e para lá não voltam, antes de fazer a semente na terra germinar, fecundar e produzir muito fruto, assim também é a palavra que o Senhor dirige ao nosso coração. Ela não volta para Ele sem produzir em nós os efeitos esperados. Esta é a imagem que o profeta Isaías nos oferece para dizer da eficácia da palavra de Deus. E nós cremos que ela tem este poder de transformação. Por isso, meu irmão e minha irmã, temos esta oportunidade no Palavra da Salvação, de permitir que a palavra do Senhor nos alcance, nos transforme, para que possamos ser testemunhas do seu amor e da sua bondade. Vamos escutar com muita atenção o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje através do seu Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. E ele disse-lhes: Então nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre e sai para a fossa. Assim, ele declarava puros todos os alimentos. Ele dizia: O que sai do homem, é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, para contextualizar este evangelho que nós terminamos de ouvir, a gente precisa fazer uma ligação com aquilo que ouvimos ontem. Os fariseus, escribas, desceram de Jerusalém para encontrar-se com Jesus e lhe puseram uma interrogação do porquê os seus discípulos comiam sem antes lavar as mãos. E a resposta de Jesus, citando o profeta Isaías, chamando aqueles escribas e fariseus de hipócritas. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Portanto, nós entramos no tema de uma experiência religiosa autêntica, preocupada com o interior e não simplesmente com o exterior do ser humano. Hoje, Jesus se dirige a toda a multidão para continuar este tema da autenticidade religiosa. O Evangelho começa dizendo justamente isso, chamando de novo para junto de si a multidão. Jesus convoca a multidão para dar este ensino fundamental sobre a necessidade de visitar o interior e não se contentar somente com aquilo que é exterior. Aquilo que é exterior deve ser uma expressão daquilo que a gente vive dentro. Por isso, Jesus, diante da multidão, disse: Ouvi-me todos e entendei, nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Portanto, Jesus faz este confronto entre o exterior e o interior. O que verdadeiramente conta na nossa vida
na nossa vivência religiosa, aquilo que nós alimentamos dentro. E aí uma pergunta é inevitável. O que nós estamos alimentando dentro de nós? Que tipo de sentimentos? Quais virtudes temos cultivados dentro de nós? Não basta simplesmente a nossa aparência na igreja, mas o que nós cultivamos dentro? Esta é a interrogação essencial, fundamental, indispensável para cada um de nós. Afinal de contas, a nossa preocupação maior é com aquilo que está dentro e não simplesmente com a aparência. Muitas vezes na igreja nós nos preocupamos muito somente com a aparência, com o modo de vestir, com os gestos externos. Mas Jesus está dizendo, não é isso que nos torna impuro, não é isso que mais conta. O que mais conta são os sentimentos, os valores que nós alimentamos dentro de nós. Continua o Evangelho. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, justamente para mostrar essa necessidade de aprender, de acolher, de assimilar o ensinamento que Jesus está transmitindo à multidão. Não é simplesmente escutar como o reconhecimento da vibração sonora daquilo que Jesus está dizendo, mas é escutar de forma profunda, com os ouvidos do nosso coração, assimilando a nossa vida com os ensinamentos de Jesus. E depois mostra que Jesus vai criando este ambiente de intimidade, sobretudo com os seus discípulos. Diz o Evangelho, ao deixar a multidão, entrou em casa. A casa é este lugar do afeto, lugar do amor, lugar da partilha e da proximidade. Entrou em casa e seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. E é interessante o comportamento de Jesus diante da interrogação dos seus discípulos. Então, nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo o que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre e sai para a fossa? Veja bem, não é porque está junto com Jesus que muitas vezes compreende o seu ensinamento. Os discípulos estavam sempre com Jesus, mas mesmo eles tinham dificuldades de compreender, de assimilar aquilo que Jesus estava ensinando. É por isso que Jesus os chama de sem inteligência, porque não são capazes de compreender aquilo que ele está transmitindo. Mesmo os discípulos de Jesus ainda estavam preocupados simplesmente com o aparente. E Jesus chama a atenção para olhar para dentro. Aquilo que é exterior não nos torna impuros, mas aquilo que sai do coração, como diz o Evangelho, é isso que nos torna impuros. Por isso, é importante cada um se perguntar: que sentimentos eu estou alimentando no meu coração? Importante lembrar que quando nós falamos de coração na Bíblia, não estamos falando simplesmente deste órgão e muito menos do coração como centro das emoções. Na Bíblia, o coração significa o centro da humana liberdade. O que nós estamos alimentando no centro da nossa humana liberdade? É daí que vêm as verdadeiras impurezas, de dentro e não de fora. Por isso, meu irmão e minha irmã, ao escutar esta palavra do Evangelho, a gente precisa fazer uma sincera análise da nossa vida, uma avaliação daquilo que nós estamos alimentando dentro de nós. De modo muito específico, veja bem o que diz Jesus. É de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas. E quantas pessoas alimentam essas intenções más dentro de si? Por fora, apresentam-se como justos e piedosos, mas por dentro o que existe é maldade. Isso é uma contradição que o Evangelho nos ensina a não permitir que aconteça entre nós. Por isso vamos, à luz do Evangelho que nós ouvimos, procurar verificar o que nós estamos alimentando dentro de nós. E o Evangelho se conclui dizendo: todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. O que está saindo de dentro de nós? O que nós estamos propagando por aí? Bondade ou maldade? É isso que nos torna puro ou impuros. Procuremos permitir que o Evangelho
nos ajude a procurar uma experiência religiosa autêntica, verdadeira e transparente, que começa a partir de dentro para fora. O que nos torna puros ou impuros é aquilo que nós alimentamos dentro de nós e que sai de dentro de nós. Uma experiência religiosa autêntica, transparente e verdadeira é o que é exigido de nós no Evangelho de hoje. Com o coração cheio de gratidão por este encontro, queremos nos dirigir ao Pai Eterno para manifestar o nosso agradecimento por esta oportunidade. Vamos juntos nos dirigir ao Pai Eterno e fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, te agradecemos por esta oportunidade do dia de hoje, no Palavra da Salvação, quando pudemos acolher a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho amado. No dia de hoje, Pai Eterno, te pedimos um coração autêntico, que saibamos fazer uma experiência religiosa verdadeira, livres de qualquer tipo de hipocrisia, que não nos contentemos com a mera aparência, mas busquemos a verdade do Evangelho. Obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade de acolher no coração a mensagem do Evangelho de teu Filho Jesus, na luz e força do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.